Bom, queridos, Encontro dos Cooperadores de Deus. Nós colocamos como slogan desse nosso encontro, que também é um slogan para a nossa caminhada como ministros que cada um de nós somos, fazendo a obra de Deus, exercendo um ministério em algum setor, em alguma área da igreja. Nós adotamos esse slogan. Nosso propósito é que tenhamos ministérios fortes. Tira a microfonia, por favor. Ministérios fortes, que nós tenhamos obreiros motivados e, consequentemente, uma igreja atuante. É muito importante nós trabalharmos principalmente essas duas partes, os nossos ministérios, para que eles sejam fortes, para que nós sejamos motivados e, consequentemente, a igreja possa ser uma igreja operosa, possa ser uma igreja atuante. Eu creio que o nosso envolvimento na obra de Deus é para vermos a obra de Deus se expandir, o reino de Deus se expandir, pessoas sendo abençoadas. Todos concordam? Ok? O nosso texto áureo, pode passar, o nosso texto áureo é esse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse versículo já diz tudo acerca do nosso envolvimento na obra de Deus. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus, ele nos ensinou a rogar ao Pai, a orar ao Pai, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Não foi assim que Jesus deixou? Rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que você é resposta à oração. Você é resposta à oração. Alguém que estava orando e pedindo: Senhor, envia trabalhadores, envia obreiros, envia ministros para a tua obra. E você foi tocado por Deus, foi chamado por Deus, e você atendeu a esse chamado. Assim como Isaías, o qual Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías se coloca numa posição de disponibilidade, onde ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes a tendência de algumas pessoas, quando recebem um chamado de Deus, é o contrário. Ela até se apresenta: Senhor, eis-me aqui, mas envia o fulano, envia o ciclano. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu vou te enviar a Faraó. O que Moisés disse? Envia Arão, envia qualquer outro, menos eu, Senhor. Tentou se esquivar. Então é importante que você entenda que Deus chamou você, que você atendeu ao chamado. Isso significa que você foi resposta à oração. E em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero dizer para você é que o seu trabalho é muito importante. Muito importante. O fato de estarmos reunidos aqui é exatamente para valorizar o seu trabalho, para valorizar o seu envolvimento na obra de Deus, porque esse trabalho que nós fazemos é um trabalho voluntário, não é um trabalho remunerado, é algo que você disponibiliza de coração, ou seja, é uma oferta a Deus que você faz da sua vida, do seu tempo, da sua capacidade para fazer a obra de Deus. E eu digo para você, meu querido, o seu trabalho é muito importante. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? O seu trabalho é muito importante. Você não tem ideia da importância do seu envolvimento no que você faz aqui na igreja. Ah, pastor, mas o meu trabalho não aparece tanto. O meu trabalho é um trabalho de bastidor, é por trás dos panos. Eu quero dizer para você que às vezes os de bastidores são os mais importantes que existem. Nem sempre são os que aparecem que têm mais importância.
Eu quero dizer para você, amados, que a importância de um ministério, ela se dá no fato, não dele aparecer, mas no fato de dar frutos. Se está dando fruto, é isso que Deus está procurando. O nosso ministério pode não estar na vitrine, pode não ter tanta aparição assim, pode não estar em evidência, como se às vezes está, por exemplo, os ministérios que aqui trabalham no púlpito, ou alguém que está recebendo lá na portaria, mas o que importa para Deus é se ele está dando fruto. Há ministérios que às vezes a gente nem sabe que estão acontecendo. Há pessoas aqui, porque você está envolvido em algum cargo da igreja, você está aqui hoje. Mas talvez fosse necessário estar aqui também outras pessoas que não estão engajadas no cargo da igreja, mas estão exercendo um ministério. Por exemplo, o ministério de intercessão. Há pessoas que compõem na igreja às vezes o ministério de intercessão. Então tem aquele grupo que se apresenta, pastor, nós queremos estar intercedendo pela igreja. A gente até sabe que essas pessoas estão intercedendo. Agora tem pessoas que nem se apresentam, mas estão de madrugada orando pela igreja, orando pelos pastores, orando por cada membro da igreja, e a gente nem sabe, orando pelo culto. Às vezes o culto está sendo abençoado porque tem alguém intercedendo, tem alguém em oração. Há pessoas que às vezes estão aqui, mas estão com esse chamado de Deus, orando: Senhor, unge o pastor, abençoe cada vida, Senhor, fala, liberta, faz milagres. E Deus responde. Está por trás dos panos, mas são importantes. Então, eu dou graças a Deus, amados, por aqueles que atendem ao chamado do Senhor. E que bom que você atendeu ao chamado de Deus. Deus está mais interessado nos frutos que damos do que na aparição que nós possamos ter. Amém? Todo cristão, ele é chamado para ser um ministro. Tire esta ideia de que ministério é somente ministério pastoral. Tire essa ideia de que ministério é apenas o ministério do diácono. Ministério pode ser para todo aquele que se envolve com a obra de Deus. Todo cristão é chamado para ser um ministro. A questão é que alguns atendem a esse chamado, outros não. Que bom que temos um número grande de irmãos aqui que atenderam a esse chamado de Deus e que abraçou esse ministério. E é o Espírito Santo, queridos, que nos capacita para desempenhar esse ministério. Coloca, por favor, o próximo slide. Como é que o Espírito Santo nos capacita para nós exercermos o nosso ministério? Pelo menos, amados, em 3 situações. Deus trabalha em nós um coração, que eu também chamo de paixão. Ele coloca em nós uma paixão. Há coisas que você gosta de fazer, há coisas que você é apaixonado em fazer, há coisas que você faz e até acha legal, mas tem aquilo que você realiza, que você faz com prazer, com alegria. Se te convidam para fazer aquilo, você vai com boa vontade. Agora, é ruim quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não tem um coração, que a gente não tem uma identificação. Então, dentro daquilo que Deus trabalha, a vida de cada um de nós aqui, em particular, Deus ele trabalha no coração, visando nós exercermos o ministério, visando nós sermos usados por Ele. Então, uma das formas do Espírito Santo nos capacitar é dando um coração. Se você é apaixonado por criança, você já começa a identificar aonde Deus quer te usar. Se você é apaixonado em dar assistência para pessoas, está doente, você gosta de visitar, você já está começando a identificar onde está a sua paixão. Você gosta de um instrumento, até mesmo essa questão de coração, é algo que Deus trabalha a cada um de nós, dentro dessa nossa personalidade, e que às vezes a gente pensa que não, que talvez o ministério seja necessário que eu apenas identifique o meu dom. Não, Deus não trabalha só na questão do dom, Deus trabalha também na questão do coração.
De que adianta o pastor chegar para você e dizer: eu gostaria que você se envolvesse com o ministério de visitação? Isso não é o seu coração. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, seja um professor do Geração Vida, e você não tem paciência com criança. Você vai ficar deslocado. Às vezes há ministérios que não dão certo ou não fluem, e o pastor às vezes acha que a culpa é do líder ou do irmão que é irresponsável, ou porque não está se envolvendo como deveria se envolver. E às vezes o pastor esquece que ele convoca uma pessoa para assumir algo em que ele não tem um coração. O problema não é a pessoa, o problema é o pastor que não soube identificar qual é o coração, qual é a paixão daquela pessoa, para que ela possa ir realmente ter a alegria de desempenhar e a coisa fluir. Entende, irmãos? Então é uma das formas do Espírito Santo nos capacitar para o ministério. A segunda forma é nos dando experiências. Às vezes a gente não sabe por que passamos por certas situações na vida. Às vezes Deus está capacitando essa pessoa para atuar nesta área pela qual ela está passando por uma experiência. Há pessoas que às vezes no passado teve experiência com drogas, com o alcoolismo. Ela já começa a perceber que uma vez que ela foi liberta, uma vez que ela conhece como é a situação de uma pessoa viciada, de uma pessoa que é prisioneira do álcool, quem sabe Deus já está preparando para que ela possa, no futuro, exercer o ministério atuando exatamente nesta área. Uma irmã me procurou aqui dizendo: pastor, eu trabalho numa casa de custódia aqui na Ilha do Governador, de menores infratores. Um local para 200 e poucos meninos, tem mais de 400. E conforme eu converso com eles, eles mostram o desejo de receber visita, de uma igreja estar lá para orar por eles, para trazer a palavra de Deus para eles. Mas veja, uma porta que se abre, mas é necessário que haja pessoas que se identificam com esse trabalho, tenham um coração para esse trabalho, mas que também possam ter experiência vivida para poder chegar lá e dizer: olha, eu passei pelo que você passou, ou eu conheci alguém da minha família, um amigo que morreu por causa das drogas e tal, e aí aproveita para dizer: olha, Jesus vai mudar a sua vida, a esperança para você não ir pelo mesmo caminho que eu fui, ou que o meu amigo também foi. Porque Deus usa as experiências. Então, amados, vamos aproveitar todas as experiências que nós temos para nós identificarmos onde realmente Deus quer nos usar. E eu espero que você esteja sendo usado no lugar certo, com as experiências e bagagens que você tem. E a terceira forma do Espírito Santo nos capacitar é nos concedendo dons espirituais e também talentos. O talento é algo inato, que parece que nasce com você, não é? E que você, ao se identificar, eu vejo pessoas, eu identifico isso muito na questão dos músicos. Ele olha para a bateria e ele se apaixona pela bateria e diz: esse é o meu instrumento. E às vezes senta lá e tem aquela desenvoltura e você diz: com quem ele aprendeu? Não sei, nasceu com talento. Eu creio que talentos Deus nos dá para identificar aonde Deus quer nos utilizar no nosso ministério. Assim, qualquer outra área. O talento é algo inato, que pode ser adquirido, pode ser aperfeiçoado, é algo da natureza humana, no qual eu creio que também Deus, Ele pode ter projetos e planos dentro do talento que Ele nos capacita. Mas nós sabemos também, através da visão bíblica, que o Espírito Santo nos concede dons espirituais. Os dons espirituais também são importantes na identificação do nosso chamado, do nosso ministério. E é interessante que uma vez alguém me perguntou: pastor, como é que eu sei que Deus está me dando tal dom para eu poder ser útil na obra do Senhor? Eu digo para essa pessoa: comece a experimentar o ministério. Comece a se envolver com o ministério. Eu estou falando hoje para pessoas que já estão envolvidas.
Mas essa informação eu passo para você porque alguém pode chegar para você e dizer: como é que eu sei o dom que Deus está me dando? Ela se envolver no ministério. Porque se ela se envolve e ela começa a perceber que ela tem dons espirituais para isso, se ela tem o dom do socorro, como é que eu sei que o Espírito Santo está me dando o dom do socorro? Eu começando a me envolver com o ministério de visitação. E ali eu vou perceber o Espírito Santo atuando, me usando para abençoar vidas. Então, é importante. E eu digo uma coisa, amados: há pessoas que às vezes se envolvem com o ministério, como você hoje está envolvido, e de repente você acaba descobrindo que não é esse ainda o seu ministério. E eu digo para você: você tem toda a liberdade para mudar de ministério, começar a se envolver. Se você diz: não é esse o meu chamado, não é essa meu coração, não é esse o meu talento, não é esse as experiências que eu tenho adquirido, eu estou identificando agora que é esse o outro, se envolva. E veja se ali vai fluir melhor. E veja se ali Deus vai continuar te usando e até melhor. Então todos têm liberdade para isso. O importante é que você esteja consciente que onde você está envolvido, você está dando fruto. Amém. Você se sente grato. Eu sei que a obra de Deus nunca é fácil, irmãos. Amém? Nunca é fácil. É difícil. Você enfrenta não só a oposição espiritual, mas às vezes os problemas existentes no relacionamento humano. Você que lida com criança, uma vez que você lida com criança, você lida com o pai da criança, com a mãe da criança, e às vezes sempre pode surgir alguma coisa que entristece, não é verdade? Às vezes você está atuando em alguma coisa, de repente você se sente como que não valorizado, às vezes por culpa de nós pastores que também não somos sensíveis, né? Às vezes não dizemos um muito obrigado, ou meu irmão, foi uma bênção que você fez. Isso às vezes são as dificuldades que a gente enfrenta no ministério, seja ele qual for. Mas quando a gente tem a consciência de que estamos no lugar que Deus nos forjou, que Deus nos preparou para sermos usados por Ele, e vemos os frutos acontecendo, amados, isso é extremamente gratificante. Concorda comigo? É extremamente gratificante. Eu espero, em nome de Jesus, que cada um dos irmãos aqui estejam felizes aonde estão trabalhando, possam ter essa alegria e ver os frutos acontecendo através do seu ministério. Uma vez, amados, que nós nos apresentamos para desempenhar ministério, nós devemos caminhar juntos, na mesma direção e na mesma visão. A gente nunca chega a lugar nenhum, nunca nos tornamos, como nós vemos ali, uma igreja atuante, se cada um quer ir para um lado. E na verdade nós somos um corpo. E o corpo, ele coopera uns com os outros. Não é algo independente, nós somos um conjunto. Então é importante andarmos na mesma direção e na mesma visão. Então, qual é a visão da nossa igreja? Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, que é onde nós congregamos e é onde nós atuamos no ministério. Levar pessoas a conhecer, seguir e amar a Cristo. Simples assim. Vamos repetir qual é a nossa visão? Levar pessoas a conhecer, seguir e amar a Cristo. Se você observar, nós estamos falando em níveis de envolvimento. Levar pessoas a conhecer a Cristo. Vem logo à nossa mente, por exemplo, o ministério de evangelismo. Olha a sua importância para levar pessoas a conhecer. Mas não só conhecer. A multidão envolvia Jesus, só o conhecia, mas não o seguia. Quem seguia? Os discípulos. Já um nível de maior comprometimento. Então, os nossos ministérios que atuam na obra do Senhor visam ajudar exatamente as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, a seguir a Cristo, a se tornar um discípulo, a aprender do Senhor, a ter a consciência de que agora ele é um cristão, que ele não é apenas um frequentador de igreja,
mas que ele começa a perceber a importância dele se envolver mais com Cristo, dele se envolver mais com Deus, de conhecer, de buscar o entendimento da palavra. Saiba que os nossos ministérios colaboram, amados, para que os irmãos possam passar a seguir a Cristo, e não só conhecer, não só ser frequentadores de bancos. E no nível mais profundo ainda, dessas pessoas amarem a Cristo. Porque o seguir pode ser até um seguir por uma intenção egoísta. Pode ser simplesmente para receber em troca alguma coisa. Mas amar a Cristo é muito mais intenso. O amar faz você não mais se separar, não mais abandonar. Aconteça o que acontecer, pode o mundo virar de cabeça para baixo, por você amar a Cristo, você não larga Ele por nada. É porque a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Cristo. É um nível mais profundo, e que Deus nos ajude para que a igreja cada vez mais possa, através dos seus ministérios, levar o povo da igreja a essa profundidade de um amor a Cristo, de tal forma. Porque o que a gente mais vê nas igrejas, amados, e a nossa não é exceção, são muitas pessoas que entram pela porta da frente e muitas outras que saem pela porta dos fundos. Quantas pessoas já passaram por esse batistério e não estão mais conosco? O que temos falhado? Às vezes só levamos elas a conhecer, não a seguir, e muito menos a amar. Então o nosso ministério visa isso, amém, queridos? Amém. Agora, é importante a gente entender também que o ministério, ele tem um propósito básico. Qual é? Honrar e glorificar a Deus. De que forma? Abençoando vidas, abençoando pessoas. Esse é o propósito básico. Para que eu estou envolvido no ministério? Para eu honrar e glorificar a Deus, abençoando pessoas. Veja que nós não estamos incluídos aqui no propósito. Ou seja, nós não estamos envolvidos no ministério para nós recebermos os aplausos, para nós recebermos os holofotes, para nós recebermos a honra, a glória e o louvor. Amém? O nosso ministério é um abrir mão de nós mesmos, para que Ele seja glorificado. Porque tudo que nós fazemos para Deus não é de nós mesmos, não é da nossa capacidade, mas é por aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, quando nós temos essa visão, amado, nós já temos um passo gigantesco no caminhar do nosso ministério. Porque é muito triste quando um ministro quer ser o centro das atenções, quando ele se acha o cara, quando ele se acha melhor do que os outros. Isso gera uma série de sentimentos ruins que só prejudicam o ministério de uma pessoa. Então é muito importante, a gente tem que ter a visão de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, e é importante a gente entender que nós servimos a Deus como? Servindo as pessoas. Quando você serve o seu irmão, você está servindo ao Senhor. Essa é a visão que nós temos que ter. Não fomos chamados para sermos servidos. Aliás, exemplo do próprio Senhor Jesus para a gente. Nós fomos chamados para servir. Então, quando você serve, você está servindo a Deus. E olha, Deus está vendo isso. E Deus vai te abençoar. Deus vai permitir que você cada vez mais seja capacitado, que você dê muito fruto e você seja uma bênção na obra do Senhor. No nosso serviço, amados, nós precisamos evitar alguns perigos do ministério, que eu chamo de inimigos do ministério. São esses aqui. O pastor Marcelo hoje pela manhã falou muito bem sobre a questão do orgulho e da soberba. Orgulho ou vaidade pode ser a destruição do ministério. Quando a gente se acha bom demais,
Como ele falou sobre o rei Uzias, já preguei também sobre o rei Uzias. Começou tão bem, começou no temor do Senhor, começou fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, fazendo o que era certo, indo de vento em popa, crescendo, se tornando proeminente, só que ele deixou que a vaidade entrasse. Ele se achou bom demais, a ponto de fazer aquilo que não era incumbência dele, de entrar no templo para oferecer incenso que cabia aos sacerdotes. E a queda foi vertiginosa. É muito claro, a Bíblia coloca exatamente assim, que o orgulho, ele é a causa da queda. Nos joga lá em cima e depois nos empurra o precipício abaixo. Eu conheci muitas pessoas, um ministério fantástico, com capacidade inigualável, mas que afundaram no ministério porque deixaram o orgulho entrar. A gente precisa muito cuidar do nosso coração. Esse é um inimigo, e que às vezes vem de uma forma muito sorrateira, sutilmente, vai penetrando e vai deixando ele tomar conta, ele ganhando espaço no coração, e aí começa o início de uma queda. Outro inimigo que está aí, ciúmes. Ciúmes é outro inimigo do ministério. É quando a gente começa a comparar com o outro, é quando a gente começa a dizer porque ele não eu, é quando a gente começa a olhar para um outro ministério e dizer, o pastor dá mais importância para ele do que para a gente. São sentimentos sutis também. Aliás, ciúme, ele não provém do fruto do Espírito, ele provém de onde? Ele é obra da carne. Ciúme nunca dá certo. Ciúme não é prova de amor, pelo contrário. O ciúme mostra até mesmo uma certa insegurança que a gente tem. Então é muito importante a gente guardar o coração do ciúme, até dentro do próprio ministério, porque também pode acontecer. Ele se acha que é o líder, não é o que devia ser. Isso muitas das vezes são sentimentos nocivos de ciúme que prejudicam o relacionamento e que prejudica o ministério, porque o ministério é feito de relacionamento, não tem jeito. A gente precisa se relacionar, nós somos um corpo, e não pode haver esse sentimento no nosso coração. É algo que a gente tem que estar sempre trabalhando. Nós pastores trabalhamos isso entre nós, para que não haja nenhum sentimento, porque, amados, facilidade para o inimigo colocar minhoca na nossa cabeça, não é verdade? A facilidade é muito grande. A questão é o que nós fazemos com esses pensamentos. Se nós não deixamos eles serem assimilados e vamos ruminando esse sentimento, ou se nós o rejeitamos. O outro inimigo está aí, egoísmo. É quando a gente só pensa em nós mesmos. Por que eu falo sobre isso? Porque a gente está numa sociedade egocêntrica. A gente está vivendo hoje uma época de um mundo de egoísmo, onde as pessoas só pensam em si mesmas, no trânsito, dentro de casa, nas relações profissionais. Egoísmo. Eu quero o meu interesse, não importa o seu, não importa se eu vou te prejudicar, não importa se você vai ter perdas, importa sou eu. É o levar vantagem em tudo, não é? É uma série de valores que a pessoa vai assimilando e que tudo isso tem uma raiz, a raiz do egoísmo. Então, a obra de Deus ela só funciona quando nós rejeitamos o egoísmo. Tanto que a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para o nosso irmão, ver o nosso irmão superior a nós mesmos. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, a Bíblia não me ensina a eu me achar melhor do que o outro. Essa é a orientação bíblica. Então é muito importante a gente cuidar do coração para não trazermos essa cultura do mundo para a obra de Deus, que é a questão do egoísmo. Outro inimigo, competição ou concorrência. Ministério para trabalhar junto, não para concorrer um com o outro. Entre nós não pode haver sentimento de concorrência em nenhum momento. Amém, queridos? Amém. Em nenhum momento.
alguns setores que costumam às vezes pipocar isso se a gente não vigia. Eu lembro quando, alguns anos atrás, nós tínhamos aqui não sei quantos bateristas na igreja, e havia uma concorrência, queriam chegar mais cedo para poder já sentar na bateria, para poder, não sou eu que vou tocar hoje. Então tem que ter muito cuidado com isso. Um outro inimigo, falta de compromisso. Não tem jeito, amados, o nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de compromisso. Deus de compromisso. A gente não pode relaxar. Aliás, a própria Bíblia nos ensina que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. A gente tem que ter temor de Deus no coração, de que a obra de Deus que eu abraço, uma vez que eu abracei voluntariamente, uma vez que eu abracei por amar a Deus, não há ninguém mais importante do que o Senhor. Então, o que eu faço para Deus precisa ter compromisso. Entender quais são as demandas do ministério. O que exige? Exige eu chegar mais cedo? Exige eu disponibilizar de um tempo, de algumas horas na semana? Eu preciso entender se existe essa demanda e eu não me comprometo com essa demanda. Por que eu estou com a minha vida denunciando? Porque eu não estou nem aí para Deus, porque eu não estou nem aí para os meus irmãos. Então é muito importante a gente zelar por isso. Por mais que às vezes nós brasileiros não sejamos tão pontuais assim. Aliás, eu fiquei aqui muito surpreso que quando eu cheguei aqui na igreja só vi duas irmãs ali sentadas. Eu olhei e faltavam. Ainda era cedo, mas quando eu cheguei aqui eu só vi as duas ali e faltavam uns 10 minutos. Eu falei, será que o povo vem? De repente abriu essa porta aqui, entrou uma multidão. Eu falei, glória a Deus, que bom, né? Eu vejo aqui um bom número dos irmãos aqui. Então isso é compromisso. Que bom que você veio. Eu estava aqui na dúvida, será que 4:30 da tarde o povo vai vir? E você veio, isso mostra que você tem compromisso. Continue assim, meu irmão. Continue assim, se envolva. Não pôde vir, avisa o seu líder, comunica com antecedência, não deixa para lá. Tem alguém que cubra, então você deixa para lá. Ame o seu ministério de tal forma que você o abrace com compromisso. E em último lugar, eu apenas penso esses 5 mais importantes. Outro perigo, acomodação. Até tem pessoas que naufragam na fé não porque pecaram, mas porque se acomodaram. Sabia? Vão empurrando com a barriga. Não tem mais projetos, não tem mais aquela disposição, sabe? Acomodação é terrível, amados. Não deixe a acomodação tomar conta do seu coração. É por isso que um dos propósitos de estarmos juntos aqui é podermos estar nos motivando mutuamente. Porque muitas das vezes a acomodação vem de desânimo. A gente vai desanimando por algum motivo, pelas lutas da vida, pelas situações, às vezes por alguns atritos que ocorrem, né, na igreja, no relacionamento do ministério, ou alguns pensamentos que vêm ao nosso coração vai nos desanimando. Então o fato de estarmos aqui reunidos é para que a gente possa, como diz a palavra, numa passagem que diz assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, ser forte. Esse é o nosso propósito. Amém? Tá? Segura a mão do seu irmão e diga, olha, seja forte, meu irmão. Seja forte. Desanima não. Se acomoda não. Estamos juntos. Estamos juntos. É obra de Deus. É obra de Deus. Homens falham, mas é obra de Deus. O importante é que Deus esteja dentro. Nós somos um time. Nós somos um time. Temos um adversário. Quem é o nosso adversário? Satanás. A palavra Satanás significa exatamente isso. Adversário. Esse é o nosso adversário. Agora, temos o técnico, o Espírito Santo. Amém? E temos parceiros, que é o nosso irmão. Nós somos um time. Vários ministérios, mas com um só propósito.
ganharmos pessoas para Cristo, levar pessoas a conhecer, a seguir, a amar a Cristo. E o diabo que se dane. Né? E danar quer dizer ir para o inferno mesmo, que é onde está preparado para ele. Não é verdade, amados? Porque a gente tem aquela noção de que o inferno é o lugar, é o salão de festa de Satanás, que ele vai ficar espetando as pessoas lá, torturando as pessoas. Não, não vai ser salão de festa para Satanás, vai ser também tortura eterna para Satanás. Não é prêmio, o inferno não é prêmio de Satanás. O lago de fogo é reservado para ele, o diabo e todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Mas que nós possamos, através dos nossos ministérios, despovoar o inferno e povoar o céu, a Cristo. Então, amados, são os ministérios que dão estrutura à igreja. Se você para de fazer o que você está fazendo, a igreja também para. Igreja não é pastor somente. Pastor não faz tudo sozinho. Não joga nas ondas. Não tem como ele estar aqui, estar lá ensinando criança, estar com jovens e resolvendo isso e recebendo as pessoas. Não tem jeito. A igreja para. Por isso você é importante. Então, é o que dá estrutura para ela desempenhar o seu chamado, a sua visão. O envolvimento no ministério, para a gente encerrar, ele traz responsabilidades também, que eu chamo de não fardos, porque às vezes para algumas pessoas podem parecer fardo, mas não é. Mas são responsabilidades. São essas aqui. Primeiro, não tem ordem de importância, mas primeiro o que está escrito? Santidade. Zele pela tua vida espiritual. Zele pela tua vida espiritual. Mas pastor, eu só estou recebendo as pessoas ali na porta, cumprimentando, dizendo seja bem-vindo. Mas você está fazendo algo espiritual. Porque ali, na sua recepção, a pessoa está decidindo se ela volta ou não volta nunca mais. Eu lembro quando eu cheguei aqui pela primeira vez, vim morar aqui do lado, entrei pela igreja e por esse corredor, a igreja era totalmente diferente. Ali atrás, não tinha nenhum prédio ali era uma casinha, aqui atrás tinha um prédio da escola dominical. Eu fiquei ali, feito uma barata tonta, não conhecia ninguém, não sabia ninguém, tinha 14 anos de idade. E hoje o pastor Emanuel, na época, morava aqui na frente, veio, se aproximou, se apresentou, me deu as boas-vindas, me levou a conhecer outros amigos que eu conheci, Josemar e outros mais, me levou para a classe dos adolescentes. E eu vim para não mais sair, porque alguém me recebeu bem. Então veja que às vezes aquilo que parece ser menos importante acaba se tornando mais importante. Então, santidade, amados, zelo pela vida espiritual, temos que estar preparados. Eu lembro quando, na época, eu era professor da Boa Fé, que era chamado de juniores, se não me engano. Eu fui fazer um curso de professor em Botafogo. E lá eu escutei alguns casos de crianças endemoniadas. Eu fiquei chocado. Eu não imaginava que isso, eu achava que só adulto acontecia isso. E eles contaram muitos casos. E eu pude presenciar, não caso de possessão na minha classe, mas de alunos que, quando os pais não eram convertidos, voavam panelas, as portas dos armários se abriam, as panelas voavam, porque tinha um envolvimento com magia, que não sei mais o que, e o diabo reinava absoluto em casa. Então, às vezes, até nessa questão que você está lidando com criança, a gente precisa estar preparado. Porque muitas das vezes vão haver situações que a gente precisa estar em santidade. A gente precisa estar espiritualmente bem para fazermos a obra do Senhor. Então, santidade é importante. Segundo, palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Você que é obreiro da obra do Senhor, a Bíblia, a tua Bíblia não pode ficar esquecida durante a semana na sua casa. Você precisa estudar a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Porque a qualquer momento Deus
vai querer te usar com a palavra. Se você não a conhece, você não vai ter o que dizer. A palavra de Deus é importante. Você estudar a palavra de Deus. Ler livros é importante. Tudo isso é uma bagagem que te ajuda no seu ministério, por mais simples que ele seja. Terceiro, oração, vida no altar de Deus. Oração é muito importante se a gente quer dar frutos no ministério, amados. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos reservar um tempo para falar com Deus, para colocar nossas dificuldades diante de Deus, nossas dores diante de Deus. Porque às vezes você está passando por luta, por um problema que vai te afetar no desempenho do seu ministério, mas quando você vai em oração, é onde Deus te dá força. Onde às vezes você acorda de manhã, não tem nem vontade de sair de casa para vir para a igreja, para dar a sua aula ou para fazer o seu ministério, mas antes você para, ora, chora na presença de Deus, se derrama, o Espírito Santo vem sobre você, te enche, o Espírito Santo te conforta e você vem renovado. Mas se a gente não ora, a gente não vai encontrar força, a gente não vai encontrar direção. Vai ter casos que você vai enfrentar no exercício do seu ministério, que você vai precisar estar ligado a Deus em oração. Oração é importante. Quarto, boa reputação, que é a nossa vida perante a comunidade da igreja e perante a sociedade. O obreiro precisa zelar pela sua boa reputação. Sabe por quê, amados? De vez em quando eu sou surpreendido, quando eu converso com amigos pastores, pessoas no dia a dia, e às vezes a gente ouve falar de pessoas que na igreja levantam as mãos, pregam, falam de Deus, mas que no dia a dia são pessoas caloteiras, mentirosas, fofoqueiras, adúlteras. Isso é triste. Isso tira o crédito. Até porque Deus, ele vê tudo isso, não é? As pessoas, o máximo que as pessoas podem ver de você é a sua reputação, que é aquilo que você constrói para com a pessoa. A reputação, ela pode ser até dissimulada. Você pode mostrar uma coisa para alguém que você não é. As pessoas podem se enganar. Agora, para Deus, Deus não olha a nossa reputação, Deus olha a nossa integridade, que é aquilo que só Deus pode ver. E a integridade, ela se dá exatamente, principalmente, quando ninguém está vendo. Porque quando todo mundo está vendo, eu posso dissimular, eu posso parecer uma coisa que não sou. Agora, quando ninguém está vendo, aí eu sou o que sou de verdade. Então, é importante a gente zelar por isso. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele zelava pela sua reputação. No sentido de ninguém dizer, olha, esse cara aí está dizendo uma coisa, mas é outra. Esse cara aí está dando bom testemunho. Não significava que Jesus ia na onda de todo mundo. Quando ele tinha que criticar, ele criticava. Agora, ninguém podia dizer que ele era uma pessoa hipócrita. Ele podia dizer que os outros eram. Os fariseus eram hipócritas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era a filosofia dos fariseus. Então é muito importante isso, amados. Eu digo para você, nenhum de nós aqui coloca espiões para saber como é que estão os membros da igreja lá fora. Não há necessidade disso. Cada um de nós temos o temor de Deus suficiente para sabermos como a gente se comporta lá fora. Pode ter certeza que Deus vê como você zela pela sua boa reputação, e Deus te abençoa por causa disso, porque o nome de Deus não é envergonhado. Amém? Que a gente possa ser como Daniel, que as pessoas dizendo, esse cara aí tem um espírito excelente, esse daí realmente vive aquilo que prega. E encerrando, caráter, que é a nossa integridade, que eu acabei já falando aqui. Caráter é muito importante, que a gente deixe Deus forjar o nosso caráter, para que nós possamos, amados, dar crédito àquilo que a gente fala, àquilo que a gente desempenha. Você não precisa provar a sua vida de ensino.
Eu costumo dizer que a nossa vida, principalmente para o incrédulo, é a Bíblia que o incrédulo lê. É a nossa vida. Lá fora é como a gente vive, que as pessoas vão dizer realmente, esse daí é um cristão, ou esse daí só está enganando o pastor, está enganando a Deus. Então o caráter também é muito importante a gente zelar pela nossa integridade. Que Deus nos abençoe. Nós estamos já praticamente na nossa hora.